Bem-vindos ao Livre Ser Podcast, eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas psicólogas, mas às quartas nos encontramos aqui como amigas para bater um papo além da teoria. E hoje estamos aqui com os psicólogos Marina Sonnenfeld e Gabriel Calmo para falar sobre relações não monogâmicas e outras formas de se relacionar. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais e vem bater esse papo com a gente. Tô muito feliz com esse episódio. A gente já fala de fazer esse episódio há um tempo, mas acho que veio no momento certo. Veio. Pra todos nós. E um pós-carnaval também. Pós-carnaval, exatamente. Tema super... Exatamente. Bem-vindos. Como é que vocês chegam? Convite. Eu que agradeço. Chego feliz, tô animada pra gravar esse podcast com vocês e um pouco nervosa também. Uhum. Normal. Eu também. Começando nervoso e animado ao mesmo tempo. Mas muito feliz de ter recebido esse convite. Vocês querem se apresentar pra gente começar? Marina? Acho difícil esse negócio de apresentação, né? De por onde, quem que eu apresento aqui, né? A Marina psicóloga, a Marina pessoa física, meu corpo no mundo. O que eu vou falar, né? Você quer começar, Gabi? Eu não pensei como é que eu ia apresentar. Eu posso começar. Eu sou psicólogo, como vocês bem falaram, gestalt terapeuta, que é a nossa abordagem, né? Eu tenho um mestrado em psicologia social, onde eu estudei relacionamentos não monogâmicos, né? Estou estudando desde a graduação, junto com a Marina, inclusive. Eu também sou professor na Unigran Rio, de Caxias. Então, eu gosto muito dessa área de lecionar. E acho que é isso. Não monogâmico também. Só estudo. Um pouquinho disso. Sim, tem muito mais coisa aí que a gente vai revelando. Ótimo. Em termos de trajetória profissional, a minha é bem parecida com a do Gabi, né? A gente transitou por muitos lugares parecidos, né? Após em Gestalt, em terapia de grupo, em não monogamia também. Mas para além disso, acho que eu sou uma pessoa que gosta muito dos processos, assim, das coisas. Acho que não à toa eu escolhi essa profissão. Eu gosto de ver as coisas começando, se desenvolvendo, acontecendo, se transformando e... é isso. Eu, inclusive, eu tava pensando, vindo pra cá, assim, que eu conhecia a não monogamia por você, assim. Foi? Foi. Esse nome, né, relacionamento aberto, assim, né, eu fui conhecer por você, lá assim. na faculdade. Sim, você teve um relacionamento aberto, eu falei assim, nossa, isso é interessante, né, assim, uma outra forma diferente, né, de se relacionar. Não sabia. Mas vocês eram amigos? Foi. Né? Sim, a gente é amigo de faculdade. Sim. Né? E aí... A Marina tem um pouco disso, né? Dessa... Não, eu lembro que quando eu te conheci, eu falei, caraca, parece que tem tanto a trocar, né? Eu tenho essa sensação. A Marina é uma pessoa que inaugura as coisas. É isso. Sim, ela vem da vanguarda. Ela te traz pra um outro olhar. Ela vem da vanguarda, assim, vem bem pra frentex. Nada disso, gente, não, monogamia é muito antigo. Não fui eu que inaugurei, Mas no meu ciclo, né, assim, digamos. Não via muito isso, assim, nem pensava que era uma possibilidade, assim, na verdade, né, e acho que o assunto também começou a ser muito falado, mas agora, nos últimos 5, 6 anos, né, acho que sim. Sim, começou a ser bem enfatizado, as pessoas saberem o que é um relacionamento aberto, né, começarem a experimentar. Eu vou estar bem como aprendiz aqui, tá? Não é minha área de atuação na vida. Mas nem a minha. Mas de uns tempos pra cá eu venho ficado bem curiosa, porque parece muito... eu sei, assim, o que aparece em sessão, o que a gente vai, né? Mas comecei a ficar mais curiosa também, então eu vou estar bem como aprendiz. Eu quero muito escutar vocês e trocar sobre isso. E eu acho que a gente já poderia começar perguntando, de fato, o que é a não monogamia, né? Porque eu até estava ouvindo você dizer, as pessoas falavam, mas eu nunca tinha escutado não monogamia até pouco tempo, né? Era mais relação aberta e ficava aquela coisa meio como se fosse uma bagunça, né? E hoje que a pauta, ela tá sendo tratada de uma outra forma. Sim. Então, eu queria que a gente começasse, eu acho que, com essa pergunta. Sim. Eu acho até assim, eu também no meu ciclo não tem ninguém de relação não monogâmica, então é mesmo assim, às vezes causa um estranhamento, às vezes a pessoa não sabe
né? Isso que a Marina chegou inaugurando, você não sabia, você não Sim. conhecia. Então, assim, até hoje, eu acho. Por mais que hoje esteja mais sendo divulgado, falado abertamente, ainda não é algo tão... Pelo menos no meu meio, assim. Hoje aparece em filme, aparece em novela. Por isso é importante você estar falando de comunidade, né? De criar um senso de comunidade, que a gente vai falar mais lá pra frente. E eu acho que eu quero começar com essa pergunta, porque eu acho que você falou assim, hoje a gente sabe, eu não sei. Você sabe. Tá. Sim. Tá. Sabe? Vamos lá, então. Eu acho que também é importante falar, antes da não monogamia, a própria monogamia. Eu tava pensando exatamente porque nisso. parte disso, né? Exatamente. É uma contraposição Isso. à monogamia. E só para as pessoas também não acharem que a gente é contra relações monogâmicas e tudo mais. Porque a ideia da não monogamia, na verdade, é ser contra um sistema, né? A monogamia que a gente vai estar falando aqui hoje é um sistema que é isso, faz com que as pessoas vejam que só exista uma forma de se relacionar, que é essa de exclusividade, de posse, né? De você é meio, eu sou sua, descentralização das relações, né? De colocar o relacionamento amoroso como o mais importante, né? Mais importante que outros vínculos, outros afetos. Então, acho que você pontuou muito bem, assim, que a gente precisa falar o que é a monogamia, para depois a gente falar o que é essa contraposição da não monogamia, né? Perfeito. Então, vambora. A definição livro-texto, assim, de não monogamia é qualquer forma de relacionamento que não tenha exclusividade. E aí, exclusividade nesse sentido ou sexual ou afetiva. Você pode se relacionar com outras pessoas. Mas existem muitas outras subdefinições, né? Não monogamia é um termo guarda-chuva para vários tipos de... várias formas de se relacionar, né? E aí existe, por exemplo, o relacionamento aberto, que é até uma questão polêmica. Muita gente fala que não é não monogamia. Porque o relacionamento aberto, pressupõe que você tenha liberdade, a não exclusividade sexual, você pode ficar, fazer sexo com outras pessoas, mas você ainda tem um casal central, né? Você tem um relacionamento central, nuclear, mais importante na sua vida. E aí tem outros... E esse relacionamento vai ditar as regras do que você pode, do que você não pode fazer, né? Então, a sua forma de se relacionar ainda tá vinculada a essa outra pessoa que vai hierarquizar, né? Isso que eu ia falar, uma hierarquia ainda. Então, como o relacionamento aberto tem muito disso, muita gente diz que relacionamento aberto não é não monogamia. E não é? Eu não sei você, eu sou do tipo que eu gosto de ouvir a pessoa, que pra você o que é, né? Acho que como psicólogo. É muito questão, Pra né? você. Mas pra você faz sentido? Assim, o que você entende no monogamia, né? Faz sentido. E eu não entro muito nesse debate, assim, se é ou se não é, mas eu acho que é importante trazer, né? A polêmica, assim, a questão que muitas pessoas trazem justamente disso, né? Assim, mas se você vai manter estruturas da monogamia e só vai não ter a exclusividade, então será que é não monogamia mesmo? É um questionamento, né? Assim, muito válido. porque existem vertentes, né, assim, da não monogamia, né? Então tem vertentes que dizem que a não monogamia, na verdade, é um movimento político também. Então não é só sobre os afetos em si, né? Mas é sobre, por exemplo, não tem como você falar para algumas pessoas, né, e nisso eu concordo bastante, que não tem como falar de não monogamia sem falar, por exemplo, de um feminismo, né, assim, de uma libertação sexual das mulheres também, né? Porque é isso, senão a gente vai ver esses relacionamentos abertos, onde tem heterossexuais, né, onde o cara pode fazer o que ele quiser e aí ele fica controlando. Não, mas você só pode ficar com mulheres. Não, mas você só pode fazer isso. Não, mas você não pode se relacionar com alguém que você tenha vínculo. E para muitas mulheres é difícil se relacionar com pessoas com quem elas não têm vínculo, por diversas questões, segurança mesmo, sabe? Então, assim, o cara consegue ir lá se relacionar, transar com uma pessoa que ele não tem vínculo nenhum. O estigma, né? Exato. O que é uma mulher não monogâmica versus o que é um homem não monogâmico. Eu vi o livre ser ali, assim. Exatamente. Né? Uma mulher como um livre ser, nossa, você tá achada de quê, né? Exatamente. Mas a monogamia começa com esse controle do feminino, né? Da mulher. Total. Exatamente. Total. E aí, pegando um pouquinho de história, né? Assim, patriarcado. começa bem, acho que até antes sabem a mesmo. história Eu da sei. monogamia? Eu sei mais ou menos pelo que eu já li. É a história da monogamia. A história da monogamia é a história da família, a história da sociedade, capitalismo, da sociedade como a propriedade gente... privada.
Exatamente. Porque em algum momento As pessoas, antes as pessoas se relacionavam todas em comunidade, Exatamente. né? E não tinha isso Não de, tinha esse minha aqui é esposa, minha esposa, minha mulher, meu meus filho, filhos. né? Não tinha isso. Minha terra, né? Esse daqui é meu, Passou a existir o meu filho e minha esposa depois que passou a existir o minha terra. Minha e aí, terra. pra quem que eu vou deixar a exato. minha terra? Herança, né? Herança. É até uma forma de incentivo, né? Eu tô Sim. aqui Exato. juntando dinheiro, né? Juntando uma herança, mas aí eu vou deixar pra quem? Eu preciso Sim. ter certeza que aquele filho É meu. meu. Exato. E aí, Pra eu pra ter isso- certeza, eu preciso ter controle Exatamente. da minha mulher. Ai, Exatamente. gente. Desesperador. Exatamente, e assim, a gente vê que isso não necessariamente acontece em todas as sociedades, né? Assim, Sim. existem muitas sociedades originárias que não seguem tanto esse modelo, né? A gente tem a Jane Nunes, por exemplo, né? Que ela é uma ativista da não monogamia, também. que ela é Guarani. E é isso, ela traz muito essa perspectiva, né? Que, por exemplo, pros Guaranis não tem nenhuma palavra sobre posse, né? É pronome possessivo, né? Assim, então, meu, minha, né? Porque essa ideia de propriedade privada não faz sentido dentro da cultura deles, né? Então, assim, não dá pra falar, esse rio é meu, essa terra é minha, né? Assim, não... Essa oca é minha. essa esposa, essa mulher, essas crianças são minhas. Não, é de todo mundo ali, né? Comunidade. Comunidade. é. Como que Exatamente. linguagem é um negócio totalmente cultural, né? Exatamente. Adoro esse papo também. Sim, Aham. Sobre linguística. sim. E aí é isso, aí eu acho que aí milhões de anos depois, né, milhares de anos depois, a gente continua assim com um certo modelo que tá revendo a propriedade privada, né, assim, que coloca as relações nesse lugar de propriedade privada. Então a gente hoje tem o casamento, né, o que é o casamento? É você assinar ali perante a lei, perante a Deus, que você é uma sociedade, que vocês são dois ali, e vocês têm bens em comuns, né? E que aquele vínculo é mais importante que os outros, né? Porque assim, a gente também dá um valor, né, muito grande para a família, né? Inclusive, no casamento civil, a parte mais importante é o regime de bens, né? Eles sempre vão fazer essa pergunta. É nome, sobrenome, documento Sim. e qual o regime Das de posses bens de que você vocês, vai né? casar. Como você vai Isso, fazer a isso. distribuição dos bens, exatamente. Só que acaba que perde um pouco o sentido, né? Assim, lá atrás a monogamia foi criada porque tinha um sentido lá de você ter, né? Assim, uma certeza que aquele filho é meu. Só que a gente começou a reproduzir isso e virou... Vocês acham que hoje a monogamia é algo, tipo, automático? Porque quando você tá num relacionamento, eu não chego pro meu namorado e falo, olha, é exclusividade. Exatamente. Pediu em namoro, normativo, já tá né? subentendido. É o que a gente Então chama é de algo que é automático que a gente reproduz. Sem nem saber. Até porque o que é traição pra mim pode ser, não ser pra você. Se a gente não conversa, fica sobre isso. Exatamente. Sim. E é isso, essa mononormatividade que faz a gente achar que esse é o natural, que só existe essa possibilidade, né? Então aí chega uma Marina na vida de vocês e mostra que existe uma outra forma de se relacionar. Aí você fica tipo, caramba, E que não é natural, né? Assim, o que é ser natural, né? o que é ser Vamos natural? combinar, né? E, gente, mas você acha que a gente tá preparado, assim, emocionalmente? Então, aí que tá. A gente quem, né? Eu acho que cada um é cada um. E, sim. assim, eu já tive fases da minha vida que eu era bem, assim, militante da não monogamia, mas eu nunca fui uma militante que dizia que todo mundo tinha que ser não monogâmico, sabe? Que falava pras pessoas, sim. cara, você precisa ser não monogâmico. Sim. Isso é uma forma A muito palavra, melhor. né? Descolocando seus afetos. Eu nunca fui desse jeito, porque eu sei muito bem que cada um sabe o que aguenta, Sim. né? E que, cara, os preços que você... Assim, claro que a gente paga muitos preços pra estar em relações monogâmicas, a gente sabe bem Sim. disso, vocês sabem bem disso. Mas para relações não monogâmicas, os Também. preços são outros. Mas também tem, exatamente. Cada um sabe com o que É o consegue que você lidar. quer pagar. É o que você Sim. quer pagar, exatamente. Mas eu acho que só de você ter a reflexão, justamente, assim, do que eu quero, o que eu aguento pagar, assim, né? Exatamente. Já é uma forma também de você estar desconstruindo alguma coisa ali, né? Só de você saber que existe uma outra possibilidade de você sentar pra conversar, né? É isso, assim, às vezes o que faz sentido pra você é justamente a exclusividade. Falar, não, olha, o que faz sentido pra mim é a gente ser exclusivo, né? Mas eu acho que ela também, a não monogamia, ela traz outros debates, né? Como, por exemplo, o lugar dos outros afetos, dos outros vínculos que não são romântico-sexual, né? O das amizades, por exemplo. Vocês estavam falando desse episódio, né? Que vocês falaram sobre amizade, Sim, né? episódio. Qual é o lugar que ficam esses outros vínculos, as amizades, por exemplo, quando uma pessoa começa a namorar, né? Porque dentro desse paradigma monogâmico, né? O vínculo mais importante é o que vai te levar ao casamento, que vai te levar a formar uma família, né? Então, às vezes, você tem uma amizade de anos, e talvez isso já tenha acontecido com vocês, né? Você tem uma amizade de anos que a pessoa começa a namorar, e aí esquece de você. Se afasta. Se afasta, né?
muito Fala dentro muito. dessa visão hierarquizada de que as relações românticos sexuais são as mais importantes, né? E aí a pessoa começa a levar o namorado, a namorada pra todos os lugares, e aí você já não tem mais um vínculo ali, só se você torna- e aquela se torna amiga, prioridade, aquele né? amigo. Eu, cara, eu passei por isso agora no carnaval. Uma amiga tá começando um trelelê mais sério. Trelelê, Ele é bom. Sem querer expor ninguém. E aí eu falei. E a gente tava nessa de, vamos pra Sapucaí, Sapucaí. Ela conseguiu 2 ingressos e levou ele. Aí eu. Né, eu falei, olha, eu só não quero te perder de novo. Sim. Né, eu passei você falou, fui arremessada Pois é. assim pra esse exemplo. Acontece muito. Pois é. E acaba perdendo a individualidade. Isso. Muito, É, porque eu acho que a Esse ideia tipo de relação. da monogamia, ela é Essa perder. simbiose, É né? a fusão, Confluência né? viram um total. só. Aham. Confluência Exatamente. total, assim. E aí a gente vê as pessoas perdendo vínculos, perdendo parte da personalidade delas, ou colocando de lado, né? Para as mulheres, às vezes, deixando até o emprego, né? A carreira de lado para se vincular, para fortalecer ali aquela. Exato. Aquele Querer único construir vínculo. e algo mais sério ali e não perder, né? Sim. Uhum. Então, Aí a gente volta pra posse. É, também. uma coisa que a não monogamia traz muito é essa questão da autonomia, né? Assim, da autonomia afetiva, assim, de você poder escolher como você quer se relacionar com as pessoas, como você quer você ter a autonomia sobre os seus horários, sobre a sua energia, Sobre onde seu você vai, corpo. sobre o seu corpo, sobre seu como você vai desejo. investir o seu desejo, a sua energia. Que dentro desse paradigma monogâmico, né, assim, que a gente tem enraizado na gente, na sociedade, né? A ideia é de que você tem que investir o tempo, você tem que, na verdade, pensar naquela outra pessoa, colocar aquela outra pessoa à frente de você. Então, vocês veem isso no consultório. Chega no consultório, né? Muitas pessoas perdidas de si, assim. Elas não Sim. sabem o que elas querem, porque estão nesse relacionamento há tanto tempo, assim, que... eu já não sei mais quem eu sou. Uhum. Não é? Uhum. Eu fiz essa. Pode falar. Não, acho que eu ia só complementar que é isso. Eu acho que a não monogamia vai falar muito sobre como se relacionar com o outro sem se perder de si. Isso é uma coisa muito bonita também, né? Mas é interessante porque eu anotei aqui coisas que eu escuto quando eu falo sobre não monogamia, né? Eu não sou tão evoluída pra isso. Essa é uma clássica. Clássico. Essa aqui, A gente falou isso. eu mesma falo. Tá na moda. Tá na moda, aham. É justificativa para pessoas que querem ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Tentativa de salvar relacionamento. Muita. aham. Que aí abre a relação ou alguma Achando coisa que o do problema tipo. é esse, né? É a exclusividade, mas às vezes não É pra quem tá perdido. Já vi muito também. Ou já foi traído e também não quer, tem medo de ser traída de novo, então já vai pra relação aberta. E pra quem foge de compromisso. Tem. Muito bom você trazer isso, assim, que a gente pode comentar um a um. Exato, assim. exatamente. Qual foi o A primeiro? primeira do evoluída. Não sou tão Não evoluída sou tão pra evoluída. isso. Essa eu mesma. Eu gravei um vídeo semana passada falando exatamente sobre isso. Não monogamia não é um teste de evolução ou de pureza, exatamente, né? Porque é isso. A gente, não monogâmicos também tem ciúmes, também sentem insegurança, também tem medo, também tem um monte de dificuldades, né? Não tem nada a ver com ser evoluído, você conseguir ver a outra pessoa se relacionando com outras pessoas, né? Tem muito mais a ver com esse posicionamento, com como que você acredita que as relações, como que você quer viver as suas relações. Mas não tem como a gente falar sobre isso e não falar sobre traumas também. Não tem como. Também. Concordo totalmente com você. E é por isso que eu não acho que tem que ser uma coisa impositiva, né? Que, tipo, que essa é a melhor forma de se relacionar. Não é. É pra algumas pessoas e não é pra outras. É também uma forma de se É relacionar. também uma forma de se relacionar. É mais uma exatamente. possibilidade. É mais uma Isso. possibilidade, exatamente. E que é isso, que traz questionamentos que vão servir pra qualquer tipo de relação. Exato, exatamente. Também dá pra ter relação. Bom, aí a gente entra num outro debate, né? Mas eu acho que é pra dizer que não é só sobre exclusividade, né? Assim, acho que a não monogamia ela traz outros debates que não é só sobre exclusividade, não é só sobre Sim. eu gosto ou não gosto de ficar com outras pessoas, eu me importo ou não me importo com o meu parceiro ficar com outras pessoas. Não é bem sobre isso, né? Acho que traz muitos outros debates que a gente que acho que qualquer pessoa pode se beneficiar nesse sentido. Senão fica muito no senso comum. Sim. E tem uma galera que é não monogâmica, que não é nada evoluída também, assim, Então, que tá fica um pouco enraizada essa no coisa machismo. é desconstruído, não, né? não. É bravo, é foda. Sim. É. Foda. Aí vem uma galera que
não sei, talvez se pinte como mais evoluída, mas que no fundo, quando Estamos você vai aí pra ver... falar dos esquerdomachos. Exatamente. Eu tava com isso. Fica tranquilo que o que você pensa, eu falo. Não tem problema de Muito falar bom. aqui. Cara, não tem papo. Muito bom, sim, né? Então esses homens que eles performam um tipo muito de isso, gente. um tipo É o de que liberdade, eles assim. têm. Mas aí quando você vai ver, ele tá aprendendo, ele tá se relacionando com várias mulheres, mas ele não quer ver, ele não aguenta ver ela se relacionando com outros caras, assim, né? E aí vem essas regrinhas doidinhas. Não, isso. só pode se relacionar com mulher, tá bom? É, Assim. tem isso, mas eu vejo também um pouco desse lado de objetificar. Sim. Sabe? Não só o você não pode, mas daquela pessoa se transformar num objeto de desejo enquanto, Sim. sabe? Não tem uma... Se envolve emocionalmente com uma pessoa, né? Tem uma pessoa fixa ali, eu não sei como poderia se chamar, eu realmente leiga no assunto. Afeto. Afeto. E se relaciona com outras pessoas sexualmente e entra nesse lugar de objeto. Até um casal, Sim, por exemplo, sim, quando vai sim, procurar sim. uma pessoa bi, Uma terceira. Pra- Totalmente. Não, tudo isso Sim. entra no debate da não monogamia, Eu acho que né? pega bem do que a gente tava falando da coisa da propriedade, né? Assim, torna as relações objetificadas, né? Então, essas relações que é eu e isso, eu tô me relacionando sem levar em consideração que aquela outra pessoa, ela tem desejos dela, ela tem a diferença dela, ela às vezes vai querer uma coisa que eu não quero, e é isso, assim, acho que é uma dificuldade que nós, como sociedade como um todo, a gente tem dificuldade de se relacionar. Reconhecendo a outra pessoa como um ser humano, né? Então, a tendência da nossa sociedade capitalista, machista, assim, é de objetificar as relações, né? De trazer essa coisa da posse mesmo. Sim. E um dos grandes debates da não monogamia é justamente esse de que, vamos lá, socialmente, culturalmente, os homens sempre tiveram, de certa forma, uma licença para trair, né? Sempre foi muito mais socialmente aceitável um homem que trai do que uma mulher. E daí, muitos homens usam a não monogamia como uma licença para... Não é uma licença pra trair, né? Mas, tipo assim... é uma outra roupagem. É uma outra roupagem, exatamente. E muitas mulheres falam exatamente disso. É um discurso assim de, não, de desresponsabilidade afetiva, né? Assim, uma desresponsabilização. Então, eu posso fazer o que eu quiser porque é um relacionamento aberto, assim. Então tá tudo bem, assim, eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí a pessoa acaba tratando aquele vínculo ali como qualquer coisa. Não, mas a gente não tá namorando. Então, isso não é a não monogamia, isso Não, que a gente sim. tá entendendo. Não. Mas existe Acredito que uma outra forma de fazer o que já se fazia, né? Exato. É isso que a gente tá Exatamente. falando aqui. Exatamente. E eu acho que um bom ponto de falarmos sobre isso é de você já... Assim, eu me considero uma pessoa monogâmica, tudo bem. Eu nunca fui não monogâmica pra saber se né? É igual o hétero. Eu sou hétero, mas também não sei se eu sou hétero, né? E aí, eu acho que um ponto de você já se questionar, né? É isso, de você já trazer um questionamento. Deixa eu ver o que tem também, deixa eu ver a minha forma de se é isso mesmo que eu quero. Eu acho que isso já é muito positivo da gente sair de um piloto automático pré-estabelecido. Né? Exato. E eu me questionar também não significa que eu precise deixar de ser. Eu questionar a monogamia Exatamente, não significa Carol. que eu preciso deixar de ser monogâmica. Eu e meu marido, a gente fala sobre isso, a gente conversa aberta. Mas isso não significa que a gente vai deixar de ser um casal monogâmico. Exclusivo, sim. Mas Pode eu acho ser. que é ter uma escolha consciente. Isso. A gente Exatamente. escolhe ser um casal monogâmico porque a gente reflete sobre isso e isso é o que faz sentido Porque é o pra que faz gente. E aí isso pode fortalecer a relação de vocês no sentido em que vocês conversam sobre isso, Sim. trazem questionamentos, enfim, Sim. que antes era só subentendido, como a gente falou antes. Sim. E que causa muita falha na comunicação, né? Exatamente. A gente fala Então, sobre ciúme, fala sobre insegurança. Pode ou não pode conversar com outras pessoas, pode ou não pode fazer isso, pode ou não pode fazer aquilo, né? Como é que é pra você quando eu converso com uma outra O pessoa? que é traição? O que é traição? Exatamente. Até que, ainda mais hoje em dia que tem Dentro coisas da virtuais. não Da não monogamia. monogamia. Acho que quebrar a cor. Quebrar acordos, que- exato. Sempre depende da relação que você está construindo. Sempre, acho que vai depende dos depender do acordos que você acordo. constrói. Mas, na verdade, eu até digo mais, gente. Eu acho que traição, às vezes, é um sentimento mesmo. Isso. A pessoa se sente traída, mesmo que o outro não tenha rompido Isso. com um acordo necessariamente. Isso acontece muito. Então, eu não sei, hoje em dia acho que eu tenho mais essa visão de traição ser um sentimento, assim, da pessoa sentir que alguma coisa ali se quebrou. Alguma coisa naquela confiança ali se quebrou. Mesmo que o outro não tenha necessariamente ultrapassado um limite, quebrado um acordo. Que aí vai dizer da história dessa pessoa. Ai, dos traumas, que a gente tava traumas. falando. Exatamente, exatamente.
E vocês falaram uma coisa importante, né, sobre essa questão de questionamento e tudo mais. E a Gênia Nunes, ela traz um termo que é muito legal, que é o artesania dos afetos. Que é a ideia das relações, a gente poder construir as relações como se fosse um artesanato mesmo, né? Juntos, as duas mãos, 4 mãos, né? Você poder construindo junto ali com aquela pessoa que faz sentido. Quais são os acordos dentro da nossa relação que fazem sentido? Exclusividade faz sentido? Beleza, exclusividade faz sentido. Mas não faz sentido a coisa da posse, não faz sentido. Eu tenho que ficar perguntando pra você se eu posso ir jogar futebol, se eu posso ir encontrar minhas amigas, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Então, assim, vocês vão construindo aos poucos o que seriam os combinados daquela relação. E é isso, assim. E se alguém reconstruindo também conforme a relação. Porque as relações se transformam muito, a gente muda, as relações vão virando outra coisa. Se a gente sai dessa coisa objetificada, a gente dá espaço pro outro mudar também, né? E é isso que é interessante nas relações, né? Então, eu encontro com vocês aqui hoje, mas semana que vem eu encontro com vocês de novo. E vocês são diferentes, vocês já são outras pessoas, vocês já conversaram com outras pessoas, vocês mudaram, o trabalho de vocês mudou. Então, é isso, né? Eu acho que uma questão da monogamia é que ela vai sufocando mesmo, assim, as individualidades, né? Essa coisa da confluência que a gente tá falando. Vai sufocando as individualidades e é isso, no final, às vezes, o relacionamento fica chato, fica monótono, né? Porque é isso, não deu espaço para outra pessoa poder ser diferente. Né? A pessoa também vai se tolhindo ali, sendo, né, se moldando, não. Então, o relacionamento funciona porque eu sou dessa forma. Aí a pessoa vai ficando só daquela forma ali, quadradinha. Clássico, né? A gente se enrijece nos papéis que as relações designam pra gente, né? Exato. E às vezes é isso, às vezes você sai na rua e você conhece uma outra pessoa que muda um pouco sua perspectiva de viver, de vida. Você lê um livro, ou então você muda de trabalho e tudo mais, e você muda como pessoa. Então você vai para aquela relação ali que já tá estabelecida há muitos anos, você vai de uma forma diferente, você vai como uma outra pessoa, que às vezes vai estar apresentando necessidades novas, que não apresentava antes, desejos diferentes que antes não tinha. Aí a pessoa, e as pessoas sentem, você falou da traição como um sentimento, né? Muita gente se sente muito traída quando a pessoa muda, quando o parceiro muda. Você, não, mas você mudou, você não era assim antes. Né? E a pessoa se sente muito traída, assim. Como se você não podia, que ela mesma também não se permite mudar também. Você mudou, como assim? Né? E a outra pessoa. E aí a outra pessoa às vezes pode até pegar a culpa. Tipo, nossa, realmente mudei. Ai, vou tentar voltar aqui pro que era antes, né? Mas pra quê, né? Assim, a gente vai mudar. E assim, falando na prática, a gente tava falando muito na teoria, né? Mas falando na prática, né? Vocês dois, né, são pessoas que não têm relações monogâmicas. Como que é, assim? Qual é o desafio para vocês, assim? Até, eu acredito que foi uma virada, né? Em algum momento vocês tomaram fizeram essa escolha. Para mim, a não monogamia veio muito num lugar de trazer vocabulário, de ser uma coisa concreta, digamos assim, para muitas coisas que eu já senti e que eu me sentia muito inadequada de sentir. De estar com uma pessoa me relacionando e sentir desejo por outras pessoas e me apaixonar por outras pessoas. Isso já aconteceu muito comigo, de eu estar num relacionamento com uma pessoa e me apaixonar por outra. Isso era comum pra mim desde sempre, gente, desde a adolescência. E eu me sentia muito estranha, porque ninguém validava isso, né? Falavam, não, a hora que você amar de verdade uma pessoa, aí você não vai. Isso é outra crença. Aí você não vai se apaixonar por outras pessoas, querer ficar com outras pessoas. E eu me sentia muito estranha, porque eu realmente sentia aquele amor muito grande e ainda assim me apaixonava por outras pessoas. Então, pra mim veio muito nesse lugar de conforto mesmo, de caramba. Essa é outra forma de se relacionar, eu posso ser assim, tem outras pessoas que também funcionam desse jeito. E tá tudo bem. E meu amor não é menor por isso, né? Veio muito nesse lugar pra mim. Pra mim, acho que veio num lugar da autonomia, assim. Eu nunca gostei de ser tolhido, de ter alguém me controlando, de ter alguém utilizando o próprio ciúmes como uma arma ali pra instigar, assim, pra prender, né? E a questão da autonomia afetiva, né, é justamente sobre isso. Espera, deixa que eu tenho a minha chave aqui, assim. Porque na monogamia, qual é o acordo, qual é o combinado, né, nesse sistema monogâmico? Toma a minha chave e eu pego a sua, tá bom? Aí você fica com a minha chave, eu fico com a sua, aí a gente fica preso aqui nessa gaiolinha, e aí você só faz o que eu quero e eu só faço o que você quer, né? Então eu dou ao outro a minha autonomia, né, assim, então eu perco, né? Muito forte. E eu nunca me identifiquei, assim, com isso, né?
E, além disso, né, eu acho que, por ser um homem gay, eu acho que tem uma outra forma de se relacionar, né, assim, na nossa comunidade, né. Esse debate, ele já existe há um tempo, as pessoas já falam sobre isso. Eu tenho muitos amigos que têm ou já tiveram relacionamentos não monogâmicos, né, ou que experienciam dessa forma, porque eu acho que não tem tanto a coisa do machismo, por exemplo. Eu acho que já é uma população marginalizada, então até pouco tempo atrás a gente nem podia se casar, então... Sabe, assim, pra que então ter um relacionamento nos moldes tradicionais, né? Pra que a gente vai se tolir se, no fundo, a sociedade nem aceita a gente? Então, vamos experimentar, né? Então, você vai numa festa e você... É isso, você vê os dois namorados vão e ficam com várias pessoas, e é isso. E no final do dia tá tudo certo. Isso não é um problema, isso é uma coisa comum, né? Então, acho que também veio nesse lugar pra mim, como uma extensão da minha sexualidade, assim. Eu ia até perguntar, né, se existe essa diferença, né, entre... Porque foi seu mestrado, não foi? De relações não monogâmicas entre héteros e entre... Não, na verdade foi sobre satisfação no relacionamento entre... pessoas em relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Tá. Também é interessante falar. Sim. Mas tinha esses recortes também. Não, né? tem esses recortes, esses recortes, assim. A questão, assim, que eu descobri tanto na monografia quanto no mestrado, né, é que monogamia, não monogamia, assim, a escolha do seu relacionamento tem muito a ver com a personalidade, assim, com o seu jeito de ser, né? Então tem pessoas que, por exemplo, que têm uma tendência a ser menos exclusiva sexualmente, que gostam de fazer sexo casual, por exemplo, que gostam de se relacionar com de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Muitas pessoas que têm mais apetite sexual, ou que, enfim, não precisa nem ser só na questão da sexualidade, mas dos vínculos mesmo, né? Pessoas que são mais pra fora, enfim. Fui vendo isso, assim, né? Vários fatores da personalidade ali, fui vendo que tem uma diferença entre quem é monogâmico e quem não é. Então, não é, voltando aí na questão, né? Porque eu realmente quero voltar nesses tópicos aí, né? Mas não é só sobre ser evoluído. Na verdade, acho que é sobre uma questão de personalidade, você ter uma autenticidade sobre você, o que é justo pra mim, né? Poxa, a Marina se percebeu uma pessoa que é apaixonante, ela se apaixona pelas pessoas e é isso, assim. Então, poxa, eu vou tolir isso, eu vou fingir que isso não existe na minha vida, sabe? Esse é um tema bem difícil, bem delicado, assim, pra mim, porque eu compartilho com você dessa sensação desde adolescente, né? Quando eu comecei a me relacionar. É isso, livre ser, a gaiola aberta, mas ao mesmo tempo... eu entendo, eu acho assim, meu Deus, isso daqui... Mas ao mesmo tempo, é como se fosse só uma vitrine pra mim. É porque dá medo. Eu não consigo dá medo. Pensar numa relação... É isso, assim. É porque dá medo. Mas acho que você falou, a gente precisa se conhecer, né? Saber o que... Talvez você tenha medo agora, mas pode ser que lá pra frente você eu não sei, eu acho que vem de um lugar, pensando aqui agora, mais egoísta, assim, não sei se é essa palavra, mas eu consigo me imaginar... Mas imagina, passando por isso é assim, pânico, caos. Acho que esse é o maior desafio. Não, com certeza. Eu não consigo imaginar, mas imaginar o outro. Eu viver a minha vida aí, isso eu sei viver. Agora, ver o outro vivendo assim... Essa é a parte difícil. Eu costumo dizer que o maior desafio da não monogamia é a monogamia incrustada em todos nós. Ver a gaiolinha do outro aberta, assim, você já fica assim... Tem jeito. Essa gaiola aí tá aberta. Caramba, pra onde que ele foi? O que tá fazendo? Vai tocar no nosso narcisismo, nas nossas feridas, nos nossos a monogamia traumas. Casa bonitinho com as o nosso neuroses. narcisismo. Com as neuroses. É um casamento delicioso, gente. Tipo assim, eu sou aqui, eu sou exclusiva. Eu tenho esse lugar que é primordial na vida do... Gente, isso é uma delícia pro nosso ego. É ótimo. Não ocupar esse Senso lugar de valor, de importância. Exatamente, de autoestima. Tanto que quando acontece uma traição, é onde bate. Exatamente. Né? Onde bate, caraca, como o assim? ser escolhido. Não sou mais amada. Exatamente, o ser escolhido. É. Exatamente. Então, acho que... Mas só voltando aqui num tema que vocês estavam falando aqui da não monogamia, de autonomia, mas que também é possível ter autonomia dentro de relações monogâmicas. Exatamente. Desde como você falou, seja essa construção. Por isso que não monogamia não é só sobre exclusividade, ficar com várias pessoas. Não é só sobre isso. E que um não é isso. melhor que o outro, né? A gente não tá aqui pra falar que um é melhor que o outro, mas que existem vários tipos e que cada um como você falou, você encontrou na não monogamia o que validava o que você estava sentindo. Então, eu acho que é importante a gente encontrar
encontrar relações, tipos de relações que validam o que a gente sente, o que a gente é, o que a gente quer, o que Eu faz sempre poder sentido. dialogar Exatamente. sobre aquilo, né? Assim, então. E aí descobrir quem você é, o que você quer. Exatamente. Eu acho que é o passo atrás, né? Aí, como você estava falando de personalidade, né? Eu acho que pra mim aí tem a ver com a minha história. Já vi muito isso em terapia também. Como eu venho de uma família muito grande, eu tenho 4 irmãs. Eu cresci num lar com um monte de gente. Então, pra mim, dividir sempre foi muito natural. Tipo, eu tava ali e nada nunca foi só meu. Não tinha isso da exclusividade. E eu o tempo inteiro tava dividindo o tempo dos meus pais, digamos assim, o amor dos meus pais, digamos assim, com as minhas irmãs todas. Ao mesmo tempo que eu também ganhava o amor das minhas irmãs. E o cuidado das minhas irmãs. E tudo isso que a gente foi desenvolvendo juntos, né? Então, pra mim, eu nunca fui uma pessoa muito possessiva, assim, sabe? De ter essa coisa de, não, eu quero só pra mim. A coisa do melhor amigo, né? Que a gente fala, assim, tipo. Exatamente. Quando você é criança, eu você tem que eleger um melhor amigo. Aquela pessoa. Eu sempre e eu tive também, muitas eu melhores acho que, amigas. vindo de um lugar diferente do seu, assim, por me sentir diferente, né? Por ser um menino diferente, um menino que não gostava de jogar futebol, um menino que não. Eu não conseguia formar esse vínculo com uma única pessoa só, assim. Bom, aquele é o meu melhor amigo, aquela é a minha melhor amiga. Não, assim, eu era muito amigo das pessoas, eu fazia muitas amizades, assim, acho que até como uma forma, assim, de me sentir incluído, de me sentir pertencente, né? E o que eu vejo é que muita gente geralmente gruda num só, assim, né? Coisa da confluência, né? Então eu tenho uma melhor amiga, mas aí quando eu começo a namorar, pronto, aí eu esqueço a melhor amiga e fico com o namorado, né? Assim, e aí a melhor amiga muitas vezes se sente traída. Né? Então acho que também. Vai mudando a exclusividade, né? Esse também foi uma das coisas que me atraiu muito na não monogamia, essa coisa da não hierarquia das relações, de não colocar a relação amorosa acima das relações de amizade. Pra mim, desde pequena, que relação de amizade é uma coisa primordial, muito importante na minha vida. Então, assim, não vou abrir mão disso porque tô namorando, não vou dar menos atenção pras minhas melhores amigas, pra minha rede, sabe? É claro que tem momento. Claro. Mas é sobre você poder escolher também, né? Assim, porque a questão da hierarquização é algo que vem de fora, né? Assim, é como tem que ser assim, né? Assim, um mandamento. Sim. Né? O seu marido, a sua esposa é a pessoa mais importante pra você. Tem que ser assim. Prioridade pra qualquer E o tempo todo, pra qualquer coisa. Isso que você falou, por exemplo, do carnaval, né? Assim, Sim. do desfile, né? Caramba, às vezes a pessoa nem queria ir no desfile, assim, mas a sua melhor amiga queria muito ir. Mas aí, por conta dessa hierarquização, você vai ter que levar o seu vínculo afetivo sexual, né? Romântico. Exatamente, né? Ai, que vacilo, né? Tá ficando sério. Olha, eu tô aqui torcendo. Não, Mas mas é total, é isso, assim, total, eu vejo muito isso, assim, né? Dessa confluência, né? Assim, bom, tem que ser assim. Essa pessoa é mais importante, então você vai ter que levar ela em todos os eventos, né? E às vezes você já parou pra pensar se realmente você quer, né? Essa pessoa em todos os eventos, né? Como parte de construir essa relação mesmo, né? Não, isso aqui, deixa eu ver se isso vai dar certo ou tem que dar certo. Exatamente. Podemos voltar? Podemos. Sim. A gente falou sobre o evoluído, tá na moda. Isso. Tá na moda com certeza. A justificativa pra quem quer ficar com várias pessoas, tentativa de salvar relacionamentos, quer ir pra Então, onde? qual foi o outro? O anterior? Tá na moda. Tá na moda e depois? É justificativa Pra pra quem não quer ficar compromisso. com várias pessoas. Sim. Então, mas O homem não precisa dessa justificativa. esse é um ponto que a gente já Né? trouxe O homem também. já não precisa tanto dessa justificativa. Mas, também é isso, né? E vai Pode ser isso. entra no moralismo das pessoas de, tá bom, E daí, aí? qual o problema de querer ficar com várias pessoas, né? Isso é um problema? Qual o problema de querer viver essa sexualidade dessa forma, né? Exatamente, né? Isso que eu falei, pra mim, a não monogamia, ela veio como uma extensão da minha homossexualidade, assim. Pra mim é bem claro isso, assim, de eu poder ir numa festa, eu poder ficar com várias pessoas, assim, porque Se você gostoso, quiser. que é prazer, se eu quiser. É que eu acho que bate também daquele lugar assim. Eu tô aqui reprimindo os meus desejos. E você tá aí tendo a Recalquezinho. coragem de Viver essa sexualidade. viver tudo. E eu tô aqui. Aí eu tô aqui Exatamente. reprimindo os meus desejos. Óbvio que eu vou apontar o dedo pra você, vou te julgar. As vou projeções. falar. Sim, As projeções, inveja, né? Inveja, né? Assim, você tá tendo essa Fala coragem que português. eu não tenho, que eu gostaria de ter, Pois é. né? Então, assim, isso tudo de uma Que forma não consciente. necessariamente seja pegar várias pessoas, mas de poder ter a liberdade E- de escolher. E tem uma coisa assim que depois que a gente vive um pouco na monogamia, a gente
não fica tanto com outras pessoas assim. Não, Não. especialmente na Mito. vida adulta. Sim, tipo, Nossa. Porque outro mito é promiscuidade. Isso, porque assim, se você vai viver a não monogamia dessa forma que a gente tá chamando de ética, né? Você não vai tratar os vínculos como descartáveis, né? Então, Uma assim, responsabilidade. Isso, você ter vários vínculos onde tem uma responsabilidade, isso demanda tempo, demanda energia, né? Então, assim, Verdade, gente. você vai se vinculando com as, você vai se vinculando com as pessoas, Não, olha, né? E aí você fica, tipo, saturado já também, tipo, gente, Existe calma aí. esse termo, Eu tô aqui- polissaturado. Eu tô aqui pensando já, assim, precisa de um investimento de uma energia pra uma Sim, relação, é, pra você nutrir ali babado, é uma babado. relação. Imagina a complexidade que é Sim, É muito. polivínculos. sim. É. Pois é. Exatamente. Assim, a gente já faz isso com os nossos vínculos, porque você pode ser casada, mas você tem amigos também, você tem a sua família, então Mas sempre tem um você pratinho vai, que cai. você vai Porque existe a Mas vida, tem, né? Exato. e pros não monogâmicos também, tá? tem, Também. exato. O pratinho que cai, né? Sempre. Pratinho que cai. Sempre. Não sim, tem jeito. sim. Então é um pouco sobre poder ficar com várias pessoas também, assim. E um pouco de mito disso também, né? Então, mas acho que é sobre viver a sua sexualidade da forma como você Isso. quer, sem ter que estar preso ali no que o outro quer que você Sem dar faça. chavinha né? pro outro. Claro, Vocês acham importante saber por que você não é monogâmico? Ou não existe isso? não entendi. Saber. Ah, eu sei que eu sou não monogâmico por conta disso. A Marina falou. Eu acho que. Eu não sei se. validar, Eu acho que ajuda. É. Uma coisa que ajuda é fazer terapia. Conhecimento, é. Fazer terapia, assim, é até um dos pilares, assim, pra você poder viver na monogamia. Porque daí você vai se conhecendo, vai entendendo o seu limite, vai entendendo suas fronteiras. Tipo, não, Vai pera. trabalhando seus traumas. Isso daqui não faz trabalhando sentido. seus traumas. Isso daqui não faz sentido pra mim. Ah, mas isso é da não monogamia, tem que ser assim. Tá, mas não faz sentido pra mim. Ok, justo. Então eu acho que vale a pena você fazer essa investigação, assim, de onde vem esse meu desejo, né? Mas não pra racionalizar a coisa, entende? Assim, mas às vezes um contorno ali. Fiz essa pergunta assim até pra aproveitar o gancho de vocês poderem falar sobre o grupo de vocês. Sim, boa. Sim. Sim. Então, eu e a Marina, a gente tá com esse grupo de... Tá com esse projeto. Isso. Que vai ser lançado, inclusive, hoje, no dia que a gente grava esse Isso. podcast, que é dia 23 de Nas fevereiro. nossas redes sociais, exatamente. Vamos lançar esse projeto hoje. E a ideia é de fazer uma terapia de grupo para pessoas não monogâmicas. Porque, assim, gente, é necessário, né? E eu gosto de dizer que assim... vocês falaram de traumas, né? E a gente não se fere sozinho, né? Uhum. E a gente também não se cura sozinho. Isso. Né? Então a gente precisa de ajuda. Às vezes ajuda de um profissional e às vezes ajuda de um grupo, de uma comunidade, né? Pra gente poder viver vínculos de uma outra forma, né? Então a ideia do grupo é isso, assim, da gente poder trazer ali os desafios, né? Assim, de mostrar que não é fácil. Porque também as pessoas idealizam, né? Os próprios não monogâmicos idealizam. Eu devia ser assim. Eu tinha que não sentir ciúme, sabe? Eu tinha que não fazer isso. E aí quando você vai ver, cara, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com a mesma dificuldade, né? Exatamente. Claro, tem um ideal que a gente tá buscando e tudo mais, mas que não é simples, não é fácil. E que, às vezes, esse ideal até oprime mais, né? Então, assim, a ideia da terapia de grupo é justamente você ver pessoas semelhantes a você, passando por problemas semelhantes, de você poder ser ouvido, de você poder escutar também, porque quando a gente escuta o outro, a gente também vai se trabalhando internamente, né? Exato. A gente atende muita gente que se relaciona de forma não monogâmica, mas eu vejo muito isso, como que tem coisas que a gente só cura no coletivo mesmo. Gente, o Não, grupo poder tem do poder. O grupo tem um poder de cura que é É impressionante. Sim. E acontece muito das pessoas não monogâmicas não terem muitos amigos não monogâmicos. Isso acontece demais. E aí Muita tá rede. cheio daquelas questões, tá com muita coisa que vai buscar ajuda dos amigos. E os amigos monogâmicos simplesmente não entendem o que é aquilo ali que ele tá passando, sabe? Às vezes tem até boa vontade de entender, mas não alcança. Não. Assim. Alguns não têm boa vontade de Alguns lançam o famoso, mas não era isso que você queria? Essa é uma facada. Olha, você tá querendo arrumar um problema pra sua vida. Sim, pois E aí é trazer esse senso de comunidade, né? Isso. Exatamente. Isso. E que a não monogamia fala muito sobre isso, sobre a vida em comunidade. Né? Sobre o quanto que é isso. E a ideia do grupo é começar dia 16 de março. Uhum. Então, Dia 16 às de março. segundas-feiras, né? Vai ser um grupo quinzenal, online. Então, pessoas de todo o Brasil, Isso, do de outros mundo, lugares espalhados também. podem Manifestar o participar. mundo. Sim, E quinzenal? quinzenal. Isso, E aí como funciona? Tem um tempo pra começar, pra terminar? Sim. A gente Qual a vai ideia? fazer o grupo de março até o final de junho, então são aí 4 meses mais ou menos
de encontros em que a gente vai delinear um pouco, assim, né? A gente vai estar ali para dar esse suporte, para dar essa guiança também, mas é isso. O grupo, ele se autorregula e se auto-organiza, né? E a gente vai também sentindo como é que vai ser. Isso. A gente tá bem animada. Enfim, maravilhoso esse projeto. Eu tô assim. Você não é monogâmica, só pra participar. Posso participar como ouvinte? Como ouvinte. Você ter dúvida e participar. A gente pode fazer Posso um querer outro. saber mais? A gente pode fazer um outro. Dos assim, com dúvidas. Curiosos. Simpatizante. Curiosos. Simpatizantes. Como é que é esse negócio Lista aí? de interesses. Não, mas eu acho tem que uma o grupo demanda. também pode ser para pessoas que estão querendo Isso, assim. Dá esse Tô passo. começando a explorar, não precisa ser veterano, não. Claro. Não. De jeito Não nenhum. precisa ser veterano. Você já tá na prática Justamente, capinando, né? Não, É. exatamente. Eu me interesso. E certeza. tenho gente e pacientes pra indicar, inclusive. Ótimo. Ai, por Pode favor. indicar. Sim, Pode legal. indicar. Ótimo. Chama. Gente, a gente falou algumas vezes sobre ciúmes aqui. Eu queria trazer essa pergunta, assim, como é o ciúmes na não monogamia? Porque eu sei como era a monogamia. Então, Não sei se é muito diferente. o sentimento de ciúmes é a mesma coisa. mesma coisa. Mas a diferença é assim, o que você vai fazer Com com ele, ele. exatamente. Né? Exatamente. A ideia é de que, assim, o ciúmes ele não precisa ser opressor do outro. Né? Você não isso precisa que ver, eu tô com ciúmes, então para de fazer isso. É. Né? Como se o outro. Para de fosse falar um com, rei- para de falar com aquela sua amiga. E aí ele que tem que me dar essa segurança. Exato. Não uma segurança interna que eu preciso buscar, né? Não, Exato. o outro tem que me dar essa segurança. Então para de falar. Porque se você fala e me deixa insegura, então é só você parar de falar que eu vou me sentir segura. E o ciúmes, assim, ele aponta uma vulnerabilidade nossa. Exatamente. Né? Da gente poder chegar e falar assim, cara, nossa, você conversando ali com aquela pessoa, eu fiquei super com ciúmes. Tá eu- doendo Tá aqui, doendo. né? Bateu Nesse nisso. lugar. Abandono. Senti que. E às vezes não é nem pra resolver, tipo assim, porque eu acho que é isso. Na monogamia, ou algumas pessoas utilizam ciúmes como uma arma, né? Assim como eu tinha comentado. Prova de amor né? até. Uma prova de amor, Se você não sente ciúmes, então Me você não ama, né? Exatamente. Eu já ouvi muito essa também. Me sentia Tem um que- alien que eu não ou tinha então, ciúmes. tem gente que provoca o ciúmes, né? Pra poder nenhum. Não, se sentir sinto, claro que amados. sinto. tá. Mas quando eu não sentia, mais assim, na minha adolescência, aí eu me sentia um alien, assim. Eu não sei, eu acho um completo desapego, que eu não sente nenhum tipo Nem de ciúme. Não, mas não tem Ciúme, como, não tem como. É uma emoção natural. Natural. Assim. Isso, e que fala um pouco de território mesmo, né? Assim, faz parte a gente sentir ciúmes, assim, porque também fala de um medo de perder. E ter medo de perder é importante, senão a gente não cuida dos vínculos. Não cuida dos Sim, vínculos. Imagina, um vínculo que é super importante pra mim, e aí eu não sinto nenhum medo de perder aquela pessoa, e é isso. Dou uma aí aloprada. dou uma aloprada, faço qualquer coisa, quebro Me acomodo. os combinados e tudo mais, me acomodo, não faço nada, não cuido, né? Descuido daquela relação ali, né? Então acho que o ciúmes mostra isso, de olha, aquela pessoa pode ir embora, tá? Você pode perder aquela pessoa. E aí a forma como você vai lidar com isso que vai dizer, assim, se é algo mais pro lado do saudável ou do patológico, assim, né? Do tóxico, exagero. né? Ciúmes tóxico, né? E eu diria que, assim, que o saudável seria você, primeiramente, assumir pra si mesmo, né? Que, poxa, caramba, senti ciúmes, bateu aqui, me senti deixado de lado. E poder, sim, trabalhar isso em você e conversar com outra pessoa também. De falar, nossa, quando você fez isso, assim, Eu eu acho senti ciúmes, não como uma forma de tolir De acusar, né? de acusar, Olha, quando exatamente. você faz Porque, às isso. vezes, Não, porque isso diz sobre mim. mas só de trazer pra consciência da relação. Sim. Que, olha, quando você faz isso, Porque ele né? pode cuidar também. Quando a disso, gente de sai alguma junto e forma. você fica conversando com outra pessoa, me incomoda, porque eu me sinto deixado de lado, enfim. De poder eu acho trazer que o pra ciúme é consciência. algo natural, todo mundo sente. Mas quando isso vira um controle, É isso. aí passou da linha do natural e virou algo mais de controlar, mais Exatamente. exagerado. Né? O ciúme é igual inveja, que a gente também Vai tem sentir, vergonha de falar que tem vai inveja, sentir. mas vai sentir. O ciúme É o nosso lado feio, o som. é a sombra, exatamente. Te inveja que você. Enfim, não é sobre isso. Já ia- Agora, isso que você falou agora há pouco, de que, eu acho que quem não sente ciúme nenhum é muito desapego. Não é. Esse é um belo de um senso comum, né? O do não sente ciúme, é desapegado, não tá nem aí, não gosta. Não, né? Não quer dizer sobre isso, quer dizer que a pessoa tá segura naquele vínculo. Não quer dizer que não tem medo de perder. Pode ser que tem medo de perder, mas eu não tô. Eu tô seguro dentro daquele vínculo, exatamente, sabe? Eu sinto segurança de que o outro vai, mas ele volta. Sim. Ele tá ali. É tão bonito isso, Eu né? também acho. Nossa, É eu vi um difícil, filme, tá? né? Um filme. Não. Um filme que final bonito. É difícil de sentir. Não, eu me sinto hoje na minha relação Olha. segura. É. Assim, não sinto. Eu já fui muito ciumenta em outras relações. Na relação que eu estou hoje, eu me sinto segura. Não tem
Isso é uma esse coisa que vai sendo ciúme. construída na relação, né? Com o Exatamente. tempo, assim, você vai vendo, Exatamente. vai tendo os problemas, vai tendo dificuldades, né? E aí você vai vendo, não, pera, olha, essa pessoa, ela tá interessada, ela quer cuidar, ela quer investir, e ela vacila, como eu posso também vacilar, mas tem esse momento, assim, de vamos cuidar disso aqui. Esse vínculo é importante pra mim, então eu quero cuidar disso. E você estava perguntando, tipo, como lidar, né, com o ciúme. Eu acho que esse exercício de racionalização, ele ajuda, né, de falar, não, mas não é assim que eu quero agir sobre o meu ciúme, eu não quero tolir o outro, eu não quero proibir o outro, eu não quero vetar o outro. E aí entender, essa racionalização também em contato com o emocional, de entender o que eu tô sentindo aqui, do que eu tô com medo, e poder buscar o que vai te trazer segurança naquele momento, né? Seja diretamente com a pessoa de quem você tá com ciúme, né, de buscar segurança dentro daquela relação, seja em outros espaços, né? E aí poder conversar com amigos, poder falar sobre isso, poder receber um acolhimento, uma segurança, tirar o foco daquilo ali, né? Olhar pro todo que é a sua vida, muito maior do que aquilo ali, né? Isso também é algo que vai ajudar. Sim. E para isso também, a rede, o grupo, as Exato. amizades, né? A comunidade. Exato. Isso para além de uma relação não monogâmica. né? Exatamente, para além de uma relação não monogâmica. A pergunta é justamente isso, porque já tem esse desafio. E aí, como é que, quando acontece de você estar numa relação onde a outra pessoa também tá livre para poder ficar com outras pessoas? Né? Sou eu aqui no vidro, olhando. Mas é isso, o processo. E o que eu tô pensando também, que é um senso comum, é que, relações não monogâmicas, como é que fica a construção de uma família? Aí são outros 500. Como é que fica filhos? Existem tantos desafios na nossa sociedade monogamicamente estruturada, assim. Isso. Por exemplo, até mesmo, beleza, a gente vai ter filho em comunidade, mas na hora de registrar essa Isso, criança, claro. ela vai ser filha de alguém. e uma mãe. Isso. Não De um necessariamente, pai. de alguém. Ela vai ser filha de 2 pessoas, Sim. no máximo, Sim. né? E aí? Quem vão ser essas 2 pessoas? Exato. O que isso diz, né? Exato. Acho que é complexo. Na acho que é escola, complexo. aí leva a criança pra escola. Como é que aquela criança vai explicar que tem 3 mães e 2 pais? Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Porque na minha época você tinha 2 padrinhos, agora você tem 4. Não, mas acho que Sim. é interessante porque essa é uma desconstrução, né? Assim, isso. como é que hoje É uma isso, coisa isso foi um discurso também. Como é que vai chegar uma criança com 2 pais? Hoje em dia, É isso uma coisa de, às vezes, já é mais assim, falado. não sabemos exatamente Não como sabe. vai ser. Não tem receita de bolo. Acho que é uma coisa que a gente fala muito na não monogamia. Não tem receita de bolo pra nada, assim. Né? Acho que a monogamia, ela traz uma receita de bolo de como devem ser os relacionamentos. E a não monogamia é isso, assim, cara, você vai construir. Você vai construir isso daí. Então, é isso. Você quer ter filhos, beleza, mas os outros vínculos, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Eles podem ser os tios, tias, né? Assim, eles podem ajudar de alguma forma, né? Essas pessoas vão querer estar na vida dessas crianças, né? Porque às vezes você também não quer. E é isso. Eu quero que essas pessoas Eu quero que essas pessoas estejam, né? Assim. E tem gente construindo, sabe? Tem gente que tá fazendo aí, que tá capinando. Tá capinando, gente. É bem É. nesse lugar ainda. Muita coisa na não monogamia é capinando lote ainda, assim. Criando caminho ainda. Total. Apesar de acho que a monogamia ela é mais antiga e durou mais tempo do que a própria monogamia. Com certeza. A não monogamia. A não monogamia. tá. Desculpa, a não Entendi. monogamia. Se a gente for pensar historicamente. Historicamente. Sim. É que a gente desaprendeu. Sim. A Não, gente na verdade, nem chegou até a gente. não, é porque a gente passou por um processo de colonização muito violento, né? Assim, um apagamento de subjetividades nativas aqui que a gente nem teve tanto contato. Então, acho que a não monogamia, de certa forma, que a Jenny Nunes, por exemplo, traz no livro dela Descolonizando Afetos, é um resgate, assim, tipo, olha, existem formas diferentes diante da colonização, sabe? Diante desse processo, assim, que chegou violentando, que chegou aniquilando subjetividades, né? Então, vamos pensar, assim, que a gente pode resgatar a não monogamia de outros espaços, de outros tempos. Sim, mas que é isso, que hoje ainda tá engatinhando. Estamos a Tem o engatinhar. complexo religioso. É porque tem muita. também, né? A coisa da moral. Tem muito. Muito. A moralidade é muito forte na nossa sociedade. Porque também liga muito ao lado sexual, né? Sim. Então, a religião entra muito castradora, muito bonita. Mas isso é papo pra um. Chama a gente Que pra dá outro assunto dia. pra, Bom. dá assunto pra manga. Sim.
E aí, gente, como é que vocês estão depois? A gente falou, a gente hablou. Sem parar. Teve uma hora que a gente. Exatamente. Teve uma hora que a gente até. Eu senti. Eu tô com a sensação de que a gente falou muito pouco. Eu também. Eu tô com essa sensação. A gente falou É muito, a gente falou muito muita mais coisa, pra mas falar. tem muita coisa. É Mas uma tem vasta. alguma coisa que vocês acham que a gente poderia Pode finalizar? pontuar aqui. Eu fico um pouco com essa questão da artesania dos afetos mesmo, assim, da gente poder criar os vínculos ali naquela relação, à medida que eles vão acontecendo, à medida que eu vou acontecendo na minha vida, à medida que eu vou mudando e a outra pessoa vai mudando, e a gente vai se organizando, né, assim. Porque também, se a gente pegar a não monogamia com um conjunto de regras também, vai ser tão opressora quanto, né? Assim, então, não... E é o que eu vejo muitas vezes, né? Assim, as pessoas se identificam com a não monogamia, chegam na terapia com uma dificuldade. Mas eu deveria ser assim, eu não tô conseguindo ser assim. Porque... Não, calma, pera lá. Assim, né? Não precisa ser assim. Como que faria sentido pra você ir construir junto ali com aquela pessoa? Não é um lugar a se chegar, né? Não. Exatamente. Que nem é monogamia. É você namora, casa, tem filho. A escadinha relacional, assim, né? E aí tem até uma certa cobrança de tem que ser assim, né? Não, mas e aí? Vocês já estão namorando há muito tempo. Quando que vocês vão noivar? Quando é que vai casar? E o Casou, filho? e o filho? Quando é que vai ter filho? E assim, então é sempre uma cobrança. Mas você não pergunta, mas você quer casar? Você quer ter filho? Faz sentido morar juntos? Porque é isso, a gente tá questionando, né? Às vezes o casal monogâmico mesmo, assim, não faz sentido morar junto, porque não dá certo morar junto. Já tentaram e viram que, poxa, não, a gente Melhor tem... cada um na sua cada um na sua casa, cada um com seu espaço, né? Gente, quando alguém fica grávida, hoje eu pergunto, parabéns? Isso. Eu pergunto antes, porque às Exato. vezes pode Você quer formar família, né? Assim, não precisa ser um destino. Exatamente. Essa coisa de questionar que eu falei aqui, né? Questionar não significa, mas isso eu aprendi na prática. Porque eu namorava, né, com quem eu sou casada hoje, há 8 anos. E a gente falava, vamos morar juntos, né? E aí vamos fazer uma união estável. A gente nem casou, a gente fez uma união estável. Só que aí ele trazia questionamentos sobre isso. E aí, aquilo me feria de uma Como forma, assim? tipo, se ele tá questionando, ele não quer. Se ele tá questionando, ele tem dúvidas. Até eu entender e ele me explicar várias vezes. que tipo, sim, ele tem dúvidas? que questionar não era que ele não queria, mas era só pra gente estar consciente, mais consciente, e não só. fazer uma coisa. Sim. Estamos namorando há 8 anos, então agora a gente tem que casar, então agora a gente tem que sair de casa e aí a gente tem que. Não, então, tipo, foi uma. Mas aquilo eu tive que levar muito pra terapia, porque me pegava E e qual tá o problema de questionando, ter ele não dúvida Já também, trazia, né? Eu não- acho que a Exato, dúvida, eu também fiquei com isso, a dúvida não faz falou. Mas me parte. pegava. A dúvida me causava insegurança. Isso, mas causa mesmo. Da monogamia, assim, né? Isso é mais não monogâmico, de você questionar, de você entender. A De... dúvida, Ah, mas acho que a monogamia dúvida pode é fazer parte reproduzir, mesmo. é isso. Eu acho que o grande problema é quando a dúvida não existe na relação, assim, né? Quando você tenta aniquilar aquilo ali e jogar pra sombra, jogar pra fora, né? E aí é o tomar como garantido aquilo ali, né? Exatamente. Normalmente- Não há dúvidas. É automático. É um só, casal que- só reproduzindo essa escadinha. E normalmente é um casal que não se comunica. Hum. Que bom que ele te convidou pra esse lugar, amigo. Foi. Amo. Tive que trabalhar. Rodrigo. Eu acho que a não monogamia ela tem muito a ensinar. A gente já fez até uma palestra sobre isso, né? A gente pode retornar um dia sobre o que a não monogamia tem a nos ensinar, né? De uma forma geral. Falando de Sim. ter, Sim. né? Sobre as relações, sobre uma outra forma de se relacionar. E aí não é sobre exclusividade, não é sobre se ficar com várias pessoas, mas uma outra forma de se relacionar, assim. Com mais autonomia. Com mais autonomia, com questionamentos, com esse diálogo, com é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Espero que os ouvintes tenham aproveitado, né? Assim, que acho que a grande maioria que vai ouvir é monogâmico, com certeza, Sim. né? Então, Não sei. sabemos. Não sei. Mas eu no acho geral, assim, populacionalmente, né? Assim, a tendência de mais pessoas monogâmicas estarem ouvindo. Então, assim, eu gostaria que o nosso discurso chegasse pra essas pessoas que às vezes têm muito preconceito, que às vezes rejeita aquilo ali, né? É Assim, isso, né? Rejeita sem olhar, porque, por exemplo, você tá falando assim, eu tenho interesse, acho interessante, até que vocês convidaram a gente tá aqui podendo falar com vocês sobre isso, né? E talvez mude alguma coisa aí pra vocês, né? Talvez não, mas vocês tiveram um contato com esse diferente, né? Com essa alteridade, com essa coisa que
que vem desse lugar diferente pra vocês, né? Desconhecido. E é bom, assim, aí falando de um lugar pessoal, conversar com pessoas que não ficam catequizando, né? Porque aí. Também. Eu me sinto sem liberdade. Amor, pressão também, Aí eu né? vou me sentir, não posso nem falar nada, que você só fala uma coisa errada aqui. Casou. Ai, que ultrapassada. Então tá bom. Eu ainda sou romântica e penso em casar de Gente, eu também sou romântico. Também podem ser românticos. Olha só, olha as falas. Também pode imaginar um casamento. Não faz sentido, não. Não, mas são falas. E você? Podemos finalizar? Quer falar mais alguma coisa? Ai, não sei. Agora acho que não tá me vindo nada específico, assim, pra falar. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Gente, eu amei ótimo. muito. Foi muito rápido, passou muito rápido. Passou muito rápido, Tava até evitando olhar ali pro relógio, porque eu sabia que tava... Deixem o Instagram de vocês, falem sobre o grupo. Sim. O grupo vai começar, né? Então, dia 16 de março. Ele vai ser quinzenal, vai ser online. Então, de onde você estiver, você consegue participar. Vai ser um grupo que em algum momento a gente vai fechar ele, né? Então, vai ser o mesmo grupo de pessoas se encontrando com frequência, porque isso é importante pra gente. Que as pessoas possam criar um vínculo, né? E não deixar um espaço seguro, um espaço seguro, exatamente, né? Acho que sobre... As outras informações também vão estar no nosso perfil, né? A gente pode deixar aqui... Qual é o Instagram de vocês? O meu sobrenome é chatinho de escrever, então é melhor deixar na descrição. Na descrição. Tá. O meu Instagram é psi.marina.sonnenfeld. O Sonnenfeld é chatinho de escrever. Tá? Deixar na descrição melhor. Deixar. O meu é psi.gabrielcalmo. C-A-U-M-O. Eu falo porque não é com L, Não né? é com L, Calmo com L. Amei. Gente, obrigada. Gente, maravilhoso. Obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Verdade. Foi ótimo. É isso. Até o próximo Até a encontro. próxima.